Bela, bem-vindo. Olá, Luísa. Olá, Rodrigo. Olá a todos que estão agora aqui conosco. Eu acho que o Flamengo tem quatro finais, né? Se ele ainda quer ter algum tipo de sonho com o título brasileiro, ele tem que ganhar esses próximos quatro jogos. Qualquer tropeço inviabiliza completamente a possibilidade de título, né? É muito difícil, até mesmo ganhando os quatro jogos, porque vai precisar combinar resultados, né? Eu fiz até uma simulação aqui, Palmeiras e Botafogo empatando, depois o Fluminense tirando ponto do Palmeiras, o São Paulo tirando ponto do Botafogo, tá? Até dá, mas é praticamente impossível, né? São aquelas chances matemáticas. Mas o Flamengo tem que não tem outra solução. O Flamengo tem que pensar em ganhar esses quatro jogos para terminar o ano para cima, para terminar o ano com o trabalho do Felipe Luiz consolidado, para não haver a menor dúvida de que o próximo presidente, seja ele quem for, vai mantê-lo na frente do comando da comissão técnica. É importantíssimo para o Flamengo, nesse momento, o mais importante para o Flamengo é a manutenção do Felipe Luiz. E eu acho que isso aí ele garante com quatro grandes jogos nessas quatro rodadas finais. Eu estava mandando no grupo esses dias, uns amigos meus estavam falando que estavam fazendo contas, já estavam no simulador, aí eu mandei uma figurinha. Eu vou mandar depois pro pessoal mandar no canal nosso do WhatsApp. Pego no flagra fazendo contas na tabela do Brasileirão. Rodrigo, bem-vindo. Ainda dá para sonhar? Como é que você projeta o Flamengo para esse jogo? Luísa, boa tarde para Renata, para todo mundo que está ouvindo, boa tarde para você, Luísa. Assim, sonhar não paga nada, né? Já dizia a velha frase, né? Então, o Flamengo vai ter que jogar a Vera de fato o campeonato, de um jeito ou de outro, tendo chance ou não. E tem jogado, né? Contra o Cuiabá a gente viu o time brigando até o final para conseguir uma virada, então deu uma demonstração ali de resiliência, de que não desistiu dos jogos. Vai jogar sim. Agora tem um pouco mais de jogadores, que alguns estão voltando, então dá uma encorpada no time. Plata, você me lembra aí todos os outros que retornam. Eu acho que o Luiz Plata, Araújo ainda não, né? Não, não, Gabigol, De Fortaleza La não, né? Cruz. Plata, Gabigol, De La Gerson, Cruz. Léo Isso. Ortiz, Gerson, a Dela Cruz é, consegue jogar hoje, desde o início, não, amanhã? Ele tá acho, treinando a semana, esses últimos dias aí, junto com o elenco. Já tá sem limitação, já acabou a transição, tá? Pode ser que eu acho que pelo tempo dele como fora, talvez ele não jogue o tempo todo. Pode ser até que ele comece, saia no intervalo, algo do Uhum. tipo. A gente ainda não tem informação sobre o time, mas tem alguns retornos importantes. E o Alcaraz não não, foi bem, né? No jogo contra o Cuiabá. O Sim. Flamengo teve um jogo que eu achei até um primeiro tempo bom, mas o Alcaraz, que tinha feito um jogo muito bom contra o Cruzeiro, fez um jogo ruim, errando muito passe, não conseguiu ser o que estava se esperando ali que ele fosse ser esse lugar do Arrascaeta ou do Dela Cruz, né? Dependendo ali como. Nesse caso, ele estava jogando mais na posição do Arrascaeta, porque tinham ali dois volantes, mas não vingou. Vamos ver se vai ter mais uma oportunidade agora. vai. Assim, Não faz sentido não ter. não ter, exatamente. Eu acho que inclusive tem que dar jogo para ele, porque foi um jogo também que foi mal, né? No outro ele tinha ido muito bem, ele fez uma partida muito boa contra o Cruzeiro. Então tem que botar o cara para jogar e vendo como é que é o retorno dele. E são dois jogos muito difíceis, né? Tanto esse contra o Fortaleza quanto o jogo contra o Inter. Então o Flamengo tem dois confrontos difíceis por ele mesmo. E além disso, tem que contar com esse empate do Botafogo e do Palmeiras e ainda outros tropeços. Mas assim, a verdade é que a chance era praticamente zero, né? Com esses tropeços todos do Botafogo, passou a existir alguma chance. Né? Se o Botafogo tivesse ganho aí dois desses jogos que ele empatou, já estaria disparado e a chance seria zero já nesse ponto, ou quase zero, né? Ali do... Mas hoje existe alguma chance. Se o Flamengo ganhar esses dois jogos e por acaso tiver um empate, ele está a 3 pontos da ponta. Então tá ali, eu ficaria numa circunstância viável, ainda com os outros times como favoritos, né, o Palmeiras e o Botafogo, mas ainda estaria numa situação viável ali para tentar chegar nas duas últimas rodadas, né? Então, chance existe, o time vai jogar a Vera, vamos ver qual vai ser o resultado. Ver que esses jogos aí que o Flamengo abriu mão do brasileiro, foi com time reserva, um time alternativo, acabaram custando caro. Porque agora seria totalmente viável, mesmo com essa reta final aí, né? Flamengo só revivendo aí na reta final, seria possível. Já tem bastante gente aqui com a E gente. tem gente muito Ah, olhando, né, Luísa, para o jogo do Atlético Mineiro, falando, o Davi Luiz não tinha batido o pênalti, mas não foi esse o problema.
O problema foi lá Vários atrás, outros. quando acabou a Copa América e começou a botar o time reserva em um monte de jogo ali para poupar para a Copa do Brasil. O problema foi nesse momento ali. Se você ali, naquele momento, tivesse jogado a Vera, certamente você teria uma fase que o time tem muito pouco pontos. A gente lembra que foi uma fase horrenda no Campeonato Brasileiro. Ali é que eu acho que teve a questão mesmo. A Copa América, que era o pior cenário, foi o mais tranquilo. E culpar o Davi Luiz é muito, muito cruel, né? Porque estão esquecendo que foi o próprio Davi Luiz quem garantiu a vitória contra o Cruzeiro com aquela cobrança de falta, né? Quer dizer, Acho que errou de ter batido, mas todo mundo pode errar. Não dá para botar na conta dele o fato de não estar disputando tão perto. Né? Exatamente. Bastante gente com a gente, a Thaís comentou, a Samira também, Marcelo, Dudu, Josuel. Tem muita gente muito empolgada com o estádio, a gente vai falar disso logo em seguida, que o Rodrigo também tem muitas informações que ele trouxe aí ao longo dos últimos dias sobre o estádio. Todo dia tem alguma novidade também, a gente vai trazer as fotos, né, as primeiras informações sobre esse novo projeto, então já vai deixando também o seu like, seu voto na enquete. Como o Rodrigo citou, tem vários retornos para esse jogo. Voltam Gabigol, que estava afastado nos últimos 2 jogos, e volta agora a ser relacionado para viver essa reta final de contrato com o Flamengo. De La Cruz, Carlinhos, que estava lesionado, né? Os dois estavam lesionados. Davi Luiz, que teve mal-estar no último jogo, e volta. O Bruno Henrique e o Alan, que também sentiram alguma coisa, mas foram para o jogo mesmo assim, estão relacionados normalmente. E aí os convocados, Léo Ortiz, Gerson, Varela e o Gonzalo Plata. O Plata até treinou separado aí nos últimos dias, em alguns momentos, para fazer uma recuperação física com maior atenção, mas está relacionado, volta, e aí tem chance de ser titular também, caso o Felipe queira manter ou o Bruno Henrique como centroavante, ou 2 pontas. A gente ainda vai debater aqui a melhor escalação para o Flamengo. E aí eu vou já trazer essa parte aqui, considerando todo mundo que volta. Todo mundo que vai estar aí à disposição, o próprio Gabigol retornando, podendo ser titular nessa reta final. Rodrigo, qual seria o seu time ideal pensando nesse jogo contra o Fortaleza, esse jogo difícil? Eu acho que na zaga não tem muita dúvida, né? Que é o Léo Ortiz e o Léo Pereira, com a volta do Léo Ortiz, o Wesley e o Alexandro, e Pulgar. Aí você vai ter uma dúvida aí da condição física do De La Cruz. Acho que se ele tiver inteiro, até faz sentido voltar ele como titular. Se não tiver, o Everton Araújo está suspenso, né, para esse jogo. Está suspenso. Então eu acho que poderia ter ali Alcaraz e Gerson. E aí, eventualmente, na frente, Bruno Henrique, Michael e Plata. O Plata, o Felipe Luiz já disse que o vê como possibilidade de jogar como centroavante, né? Já colocou isso. Acho que poderia ser ele tem feito muito gol, né? Fez no Flamengo, depois foi para a seleção do Equador, fez 2 gols num jogo só. Então, acho que poderia ele jogar um pouco mais centralizado e o Bruno Henrique ser o cara que vem pela lateral, jogando o Michael para a ponta direita, nesse caso, né? Eu acho que é uma escalação aí possível, seria essa. Renato, para você, qual time? Não, eu acho que a escalação é mais ou menos essa. A minha dúvida é se ele vai jogar em 4-3-3 com 2 pontas ou ele vai jogar no 4-4-2. Porque o Felipe gosta muito de jogar no 4-4-2, né? O problema é que ele está sem o Arrascaeta, né? Eu acho que se o Arrascaeta tivesse liberado, ele ia jogar no 4-4-2. Agora, para jogar no 4-4-2, ele vai depender do De La Cruz estar bem. O De La Cruz tem que estar bem para poder começar o jogo, para ele jogar aí com Pulgar, Gerson, Alcaraz e De La Cruz. E na frente, Bruno Henrique e Michael. Esse seria, em princípio, o meu time se ele estivesse bem. Mas como o Plata está muito bem, eu acho que a tendência é ser mais o time do Rodrigo mesmo. Ser mais com 3 no meio campo e o Plata por um lado, o Michael pelo outro e o Bruno Henrique pelo meio. Ou essa inversão que o Rodrigo falou, de botar o Plata de centroavante, o Bruno Henrique cai pela esquerda, o Michael cai pela direita. Não foge muito disso, não. O Felipe Luiz é um treinador difícil Peraí. Estamos esquecendo do fator Gabriel, né? Estamos esquecendo do fator Gabriel. Será que o Gabriel vai ser titular? Essa é uma outra questão. O Felipe Luiz conversou com ele quase 1 hora no Ninho do Urubu, sei lá, alguns dias atrás. Foi sexta-feira. Sexta-feira, obrigado, Luiz. Então, quer dizer, não sei. Se o Gabriel for escalado, aí muda essa história aí. O Felipe Luiz, como o Renato falou, conversou longamente com o Gabigol, uma conversa séria ali só entre os dois no campo do Ninho do Urubu após o treinamento da manhã. O Flamengo treinou durante a parte da manhã e depois eles ficaram ali um tempão conversando, enfim, uma conversa ali particular dos dois. Mas Gabigol volta a ser relacionado
Ele já vive esses últimos momentos dele pelo Flamengo, já está nesse clima de despedida, nada que gere uma comoção ali no dia a dia. Todo mundo já entende que esse é o caminho natural das coisas e para onde estava tudo se encaminhando. Gabigol vai ter uma despedida contra o Vitória, quase 100% que vai ser contra o Vitória, até porque esse jogo contra o Inter, o Flamengo não quer trazer esse clima de oba-oba, não tem muito sentido também, considerando que o campeonato ainda está aberto, o Flamengo, bem ou mal, longe ou perto, ainda tem chances. Então, não faria sentido fazer um jogo festivo contra o Internacional. Vai jogar contra o Vitória. Vamos ver também qual circunstância, porque pode chegar contra o Vitória, né, Renato? E também tá disputando, ter que talvez reduzir alguma coisa ou deixar para o pós-jogo. Enfim, tem que Se entender. estiver Mas pelo disputando que o eu título, tenho dá para fazer despedida, né? pelo que Porque eu tenho ouvido, a ideia é fazer em moldes parecidos com o que o Felipe Luiz teve, o Rodrigo Caio, os Diegos, enfim, algo parecido com isso. Mas eu imagino que se o Flamengo tiver chegar na última rodada, ali perto da liderança, podendo ganhar o título em casa, talvez o Flamengo deixe aí para depois, ou fique sem clima também, vai ficar, o Gabigol pode acabar com uma despedida meio nada ali por conta do clima do jogo também. Já imaginaram Gabigol fazer o gol do título brasileiro? E tem isso, não tem despedida melhor para ele do que essa. Aí eu acho que não tem despedida nenhuma. Aí eu acho que volta tudo atrás. Não vejo mais essa possibilidade de reversão, não, Renato. Acho que o clima ficou muito Depende, azedo Rodrigo. no geral. Depende, porque vai ter um novo presidente. Entendeu? Então, se for o Dunch, concordo com você. Mas se for o BAP e ele fizer o gol do título brasileiro, não sei se o BAP vai ter coragem de começar o novo mandato dele e inaugurar mandando embora o cara que fez o gol do título brasileiro. Isso tudo são hipóteses para lá de remotas, hein, gente? Mas existem, não deixam de existir. É. A lista de relacionados do Flamengo para esse jogo, o Flamengo que embarcou cerca de 3 horas da tarde, mais ou menos, para Fortaleza, e aí vai chegar lá umas 6h30, por aí. Quem quiser recepcionar também a delegação no hotel, já tem mais ou menos aí o horário da chegada. Os Ô, goleiros, Luísa, Rossi... Oi? Pode falar. não, só para lembrar como esse jogo é difícil, o Fortaleza não perdeu em casa esse Campeonato Brasileiro inteiro. Ele está invicto no estádio dele. Né? Então, é uma pedreira esse jogo. Meteu 3-0 no Palmeiras, líder do campeonato lá. Pois é. Não é um jogo simples também, nunca é. Fortaleza é um desses times que sempre dá trabalho também, já está confirmado na Libertadores para amarrar, que é sempre um time que dá muito trabalho e está sempre agora disputando na parte de cima também, para o terror aí dos outros times que sempre, quando vão lá, principalmente, tem muita dificuldade. Os relacionados, goleiros Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves, zagueiros Davi Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton e João Vitor, os dois da base. Laterais, Wesley, Varela, Ayrton Lucas e Alexandre. Meio-campistas, Alan, Eric Pulgar, Matheus Gonçalves, De La Cruz, Gerson, Lohan e Alcaraz. E os atacantes, Gabigol, Gonzalo Plata, Carlinhos, Michael e Bruno Henrique. Todos esses retornos que a gente já abordou um pouquinho aqui. E aí, entrando um pouco nesse tema do ainda dá, né? Se dá para o Flamengo sonhar com esse título do Campeonato Brasileiro, é um cenário complexo, né? Porque apesar do Flamengo competir ali contra dois times que estão na parte de baixo da tabela, o Criciúma, o Vitória não mais, o Vitória já se salvou aí, quase se salvou, né? O Vitória tá um pouco mais confiante aí nessa reta final, tá se dando bem, deu trabalho para o Botafogo e deu trabalho, enfim, para outros clubes, o Palmeiras também teve problemas com o Vitória. O Flamengo está em quinto lugar, porque o Internacional venceu, então passou o Fortaleza e o Flamengo. O Flamengo é o quinto com 62 pontos. Palmeiras e Botafogo têm 70, o Palmeiras é o líder do campeonato. E aí só depende de si enfim, ser campeão em dezembro. Renato, como é que você vê esses últimos 4 jogos do Flamengo? Claro que esses dois são difíceis, mas também tem o Criciúma e tem o Vitória depois na última rodada, o Criciúma fora de casa. Como é que você imagina esse Flamengo tendo que ir com força máxima, como o Felipe Luiz já falou, com esses reforços importantes que estão vindo para essa reta final, talvez o Luiz Araújo aí chegando para esses últimos 3 jogos. Como é que você imagina e projeta esses últimos jogos do Flamengo? Olha, tem dois jogos dificílimos, né? Fortaleza amanhã e Internacional. Esses são os dois grandes jogos difíceis. Se o Flamengo ganhar esses dois jogos e houver o famoso empate entre Palmeiras e Botafogo, eu acho que o Flamengo que ganha os últimos dois jogos também. Eu não acho impossível o Flamengo ganhar os 4 últimos jogos, embora reconheça que os 2 primeiros são muito difíceis. Mas o Felipe Luiz, ele é aquela coisa que a gente que já deu para perceber, né?
ele joga todo o jogo como se fosse uma final de campeonato. Então, eu fico imaginando o que ele está quebrando a cabeça. O que ele deve ter estudado Fortaleza do Vojvoda é uma grandeza. Por isso é que eu não me arrisco muito a dizer se vai ser 4-4-2, 4-3-3, porque depende das observações que o Felipe está fazendo em relação a esse Fortaleza do Vojvoda. Mas eu tenho uma expectativa de bons jogos. Isso é que eu quero, mais até, claro que o título brasileiro, se puder, claro que eu quero. Mas o que eu gosto, né, o que é mais razoável, é imaginar o seguinte: o Flamengo fazer 4 bons jogos. Isso, para mim, é que é o fundamental. O Flamengo faça 4 jogos nesse estilo do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz resgatou. Marcando a saída de bola, jogo vertical, perdeu a bola, briga por ela de novo, ofensivo a maior parte do tempo. Isso que eu espero ver do Flamengo, do Felipe Luiz, nesses 4 últimos jogos. Se ele fizer isso, independentemente de ganhar os 4 ou de ter o título ou não, ele vai chegar na temporada que vem com o peito cheio. Não há diretor técnico que seja contratado. Fala-se muito no tal do Zé Boto, né? Que o BAP estaria com ele já acertado, tá? Um português, um cara com um bom histórico, um bom currículo lá na Europa, mas eu acho que não tem Zé Boto que chega aqui e resolve dizer: não, vamos trazer a fulano de tal e o Felipe Luiz não serve. Se o Felipe Luiz acabar bem esse ano, depois de ter ganhado a Copa do Brasil, ninguém tira, e eu acho que isso é o mais importante para o Flamengo nesse momento. Os 3 candidatos garantiram que o Felipe Luiz fica para o próximo ano, agora, né? Agora que já passou no debate da ESPN, após o debate, eles deram uma garantia. Rodrigo, é um cenário um pouco mais certo do que estava antes, porque antes era, se vou deixar para o meu diretor resolver, vou deixar para minha gestão resolver, e agora todo mundo já crava o Felipe Luiz, e aí facilita um pouco também para o planejamento para o ano que vem, né? Se você lembrar, a gente fez a entrevista com o próprio BAP e ele falou que ia deixar na mão do diretor, né? E foi mudando a posição conforme teve o título e tal. Eu acho que o Maurício mais ou menos a mesma coisa também, né? Sim. Ele tinha dito ali que ia ver com o diretor e tal, mas eu acho que o desempenho do Felipe Luiz acabou se impondo, o que não é nada demais, as pessoas mudam de opinião, tem que analisar de acordo com... Não tem que ficar fixo dizendo, vou fazer e agora, e dar murro de ponta contra a realidade, né? Agora, sobre a permanência dele, eu acho que eu fico muito curioso de saber, independente dessa reta final, e concordo com o Renato, tem que fazer uns bons jogos. Contra o Fortaleza tem uma questão, porque o Fortaleza é principalmente o time que pega o contra-ataque, então para o Flamengo jogar na linha alta, que é o costume dele, vai ser o tipo de jogo que o Fortaleza gosta que aconteça, né? Ele vai jogar nas costas do Flamengo, foi assim que ganhou no Maracanã, ainda na época do Tite. Mas, além disso, eu fico curioso para saber como que vai ser o Felipe Luiz com esse elenco completo do Flamengo, né? Tendo o Luiz Araújo, Cebolinha, o Pedro ainda vai demorar um pouco mais para voltar, mas, assim, tendo esse elenco robusto, eu imagino que o time possa jogar ainda mais do que joga hoje, porque com o time todo depauperado, ele está conseguindo fazer bons jogos, então dá para imaginar que o tipo de intensidade que ele vai propor aí no ano que vem, tendo os melhores jogadores do elenco do Flamengo, acho que dá para esperar o Flamengo ainda melhor do que o desse ano, né? E, eventualmente vai ter um ou outro reforço pontual, apesar das limitações financeiras que o clube tem. A gente vai projetar um pouquinho